Bendito Deus. Deus seja louvado. Amém. Livro de 1 aos Coríntios, irmãos, no capítulo 13. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Até aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Sabemos, irmãos, que nós vivemos num mundo acelerado. Hoje nós estamos em um tempo avançado, onde a própria palavra diz que o amor de muitos esfriaria, onde o próprio sistema que nós estamos englobado nos cobre, irmãos, ser mais ativo, ser mais rápido, ser mais acelerado. Glória ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor traz também a parte de que temos que ser como criança para entrar no reino dos céus. Temos que ter essa pureza, temos que ter, irmãos, dentro de nós, uma calmaria em que às vezes levanta-se alguma coisa, nos desequilibra por um breve momento de tempo e daqui a pouco nós já estamos bem motivados. Como que funciona uma criança? Glória a Deus. Se acontece alguma coisa que desestabiliza ele, irmãos, é coisa de minutos. Coisa de minutos ele já volta ao estado natural dele.
ele já volta a conversar com a pessoa que às vezes ou irritou. Ele já volta ali fazer as suas atividades corriqueiras do dia a dia. Glória ao Senhor. Ele já vem pedir uma outra coisa, ele já vem conversar de uma outra forma. Glória ao Senhor. Porque para ele tudo é passageiro, tudo é rápido. Ali entrou um furor dentro dele rapidamente, mas da mesma forma que entrou, irmãos, daqui a pouco já saiu e ele já está de volta ao seu estado natural, que é de pureza, que não é de guardar mágoa, não é de guardar raiva, não é de ficar com aquilo remoendo dentro da mente, é isso por conta daquilo. Glória ao Senhor. Onde nós entramos nessa palavra, irmãos, e o Senhor fala para nós, a caridade é sofredora. Glória ao Senhor. Mas ela também, irmãos, nos fala assim, ó, o Senhor te fala assim, ó, não é porque você vai suportar, você vai sofrer em algumas situações que você vai ser injustiçado, você vai ser injustiçada. Não, glória ao Senhor, porque tudo espera, tudo suporta, diz o Senhor. E numa passagem aqui, irmãos, glória ao Senhor, fala assim, ó, a caridade nunca falha. Glória ao Senhor. Quer dizer o que, irmãos? Se nós estivermos encaixados dentro dessa palavra, irmãos, com o coração puro diante do Senhor, com o coração puro diante das diferenças, das divergências que vêm, glória ao Senhor. Não importa que nesse primeiro momento você não consiga pensar em outra coisa, que não for raiva, que não for ira, que não for injustiça, que não for, glória ao Senhor, algo querendo te denegrir da tua imagem, que não for algo querendo passar por cima de você, querendo te envergonhar, glória ao Senhor, querendo te rebaixar na presença dos homens, na presença dos amigos, na presença dentro da família, na presença dentro de uma empresa. Glória ao Senhor, não importa, mas te diz o Senhor, com a caridade você nunca perde. Glória ao Senhor. Pode ser que todos esses adjetivos estão sendo usados contra você, mas te diz o Senhor, a caridade nunca falha. Glória a Deus. Você pode ser sim injustiçado, pode ser caluniado, pode ser perseguido, pode ser envergonhado, glória ao Senhor, mas há um momento que o Senhor te fala, glória ao Senhor, a injustiça não te pegará, glória ao Senhor. É um breve momento de tempo, por isso que o Senhor fala, nós devemos ser como criança, sentir, remoer e deixar para lá. Por um breve momento de tempo, respirar e voltar à nossa vida normal, irmãos, ativa. Não adianta, irmãos, o Senhor te fala nesta noite, não adianta você carregar pesos, não adianta você carregar tristeza, não adianta você carregar dores, não adianta você carregar raiva, não adianta você ter, irmãos, glória ao Senhor, aquilo que o inimigo coloca dentro da alma de cada um, irmãos, que é uma inveja, que é um ego, glória ao Senhor. O que é uma inveja no nosso meio, irmãos? É alguém olhar um para o outro, mas a minha prova, glória ao Senhor, não é desejando algo do irmão, da irmã, não, mas a minha prova, glória ao Senhor, eu queria que a minha prova fosse parecida com a da irmã, eu queria que a minha fosse parecida com a do irmão. Parece que ele não sofre, parece que ele não tem diferença na vida dele, parece que sempre ele está num estado em que o Senhor está com ele, está com ela, nada esse irmão passa, nada essa irmã passa, glória ao Senhor. Te diz o Senhor, todos passam um processo na terra, independente de com seus olhos você enxergar que pareça ser mais fácil dela, pareça ser mais fácil dele, glória ao Senhor, não é para ele, não é para ela, está doendo igual. Glória ao Senhor, porque eu estou purificando igual para ambos ir para o céu. Não é para um, não, mais pesado vai para o céu, aquele que é mais leviano não vai, não. Tudo é o equilíbrio da alma, glória ao Senhor, para voltar. Tudo é aquilo que o Senhor faz, irmãos, para poder nos colocar nos trilhos, nos eixos, para poder colocar, encaixar nós dentro desta palavra, glória ao Senhor, e dentro de tantas outras que o Senhor Jesus fala, irmãos, glória ao Senhor. Se chegar alguém te dar um tapa na face, ofereça outra. Se alguém quiser caminhar contigo 1000 passos, eu não lembro agora, caminhe 2000 passos com ele. Se alguém quiser a tua túnica, tire também a tua capa e dá para ele. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. O que é isso, irmãos? É viver confiando em um Senhor, em que a caridade nunca falha. E nós lemos aqui, irmãos, uma parte que fala assim: glória a Deus. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
e não entregasse o meu corpo a ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então a caridade não tem nada a ver com dinheiro, com posição social, nada a ver com coisa dessa terra, irmãos. A caridade não é você passar e ver alguém em necessidade, você ir lá suprir. A caridade não é, glória ao Senhor, você entregar uma quantia a alguém. Não, irmãos. A caridade, ela é interna. O Senhor está falando para você hoje, Senhor. A caridade, ela tem que morar dentro de você. Glória ao Senhor. Vai chegar um momento que a ciência vai desaparecer. Vai chegar um momento que você não vai ter um apoio de uma internet, que você não vai ter um apoio do meio de comunicação, que você não vai ter as tecnologias de um hospital, que vai parar, que vai acabar alguma coisa, vai acabar o recurso, glória ao Senhor, você não vai ter aonde correr, você não vai ter uma justiça, não vai ter um fórum, não vai ter uma delegacia para você buscar algo, glória ao Senhor, a ciência sumirá da face da terra. O que vai permanecer, irmãos? A pureza do sentimento, a caridade, glória ao Senhor, a fé viva dentro do coração. Como que ele termina aqui? O que permanece, irmãos, no final? A fé, a esperança e a caridade, glória ao Senhor. E por que a fé e a esperança, se não tiver a caridade, não funciona? Porque você começa a maldizer o Deus, glória ao Senhor. Você começa a falar assim, mas cadê a minha provisão? Mas cadê aquilo que eu necessito? Cadê, glória ao Senhor, um hospital? Cadê um departamento de polícia que tem tanta gente roubando uns aos outros, tem tanta gente matando uns aos outros, cadê a justiça dessa terra, desse país? Você não consegue entender, glória ao Senhor, que para você as coisas são diferentes, você não tem fé o suficiente para suportar isso e falar assim, ó, aonde quer que eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor vai me guardar, glória ao Senhor. É isso que é ter a fé, a esperança e a caridade, irmãos, porque com a caridade você não suspeita mal, você não fica criando dentro da cabeça, você não fica culpando o Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Jesus. Vai acontecendo as coisas, irmãos, como o Senhor já deu de falar. Se nós não tivermos com os olhos espirituais atentos, e o Senhor não tiver misericórdia de nós, irmãos, vai acontecendo as coisas no mundo a qual tem que acontecer, e nós não reconhecemos que é o Senhor. Nós não reconhecemos, irmãos, que é movimento da palavra de Deus acontecendo na terra, que aquilo é necessário, glória ao Senhor. Se nós ficar de qualquer maneira, irmãos, glória ao Senhor, nós passa desapercebido, faça igual os fariseus, glória ao Senhor. Vem o Senhor Jesus, não crê que é Ele o Senhor Jesus. Os sinais estão às portas, nós não cremos que é um sinal conforme está na palavra. Aí nós fica criando e pensando que é uma coisa corriqueira da vida, que é uma coisa corriqueira do nosso país, que é algo que está acontecendo só aqui. Glória ao Senhor. Não, irmãos. É o cumprimento da palavra. Glória a Deus. A caridade, irmãos, ela é tão vasta, ela abrange tantas coisas. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. É a humildade, é o suportar, é o querer fazer dar certo, é o querer pensar pelo lado positivo, é o querer enxergar as coisas de outra maneira, é querer, glória ao Senhor, sair de uma posição em que você está sendo ferido e falar assim, talvez a pessoa não quis ter a intenção. Glória ao Senhor, porque a caridade não suspeita mal, mas ela suporta tudo aquilo que você acha que é uma injustiça contra você. Glória a Deus. E a caridade nunca falha, irmãos. Então a minha mente está me dizendo assim, ó, é uma injustiça eu sofrer isso daqui. Não está certo isso. Não está certo isso aqui. Ah, lá no meu trabalho é uma injustiça. Lá na minha família não está certo isso, é uma injustiça contra mim. Glória ao Senhor, te diz o Senhor. Fica na caridade, que ela não vai falhar na tua vida. Ela nunca te deixou desamparado. Ela nunca te deixará desamparado. Glória ao Senhor. Todo este momento que você viveu sobre essa terra, glória ao Senhor, foi porque eu sustentei, foi porque eu coloquei o chão debaixo dos teus passos, foi porque eu criei o caminho. Não teve, glória ao Senhor, aquilo de injustiça ou justiça, não teve uma, glória ao Senhor, que às vezes um fórum deliberou alguma coisa, um médico mexeu alguma coisa que não fosse o meu dedo, glória ao Senhor, em amolecer o coração do médico, amolecer o coração de uma enfermeira, amolecer o coração de um juiz,
juiz, amolecer, glória ao Senhor, aquilo que precisava para criar um caminho na tua vida. Glória ao Senhor, não tenha isso como uma coisa corriqueira, glória ao Senhor. Por isso que o Senhor te fala, fique somente na caridade, fique somente no sentimento puro, fique somente no amor, glória ao Senhor. Dê a tua capa, dê os teus anéis, dê os teus dedos, não importa, glória ao Senhor, mas fique comigo, porque quantas vezes necessária for, eu criarei caminhos novos na tua vida. Fica comigo, glória ao Senhor, porque nesta terra, enquanto você viver aqui, que o seu fôlego de vida ainda estiver dentro dos teus pulmões, glória ao Senhor, e você ser temente, fiel a mim, buscar a minha palavra, me servir, glória ao Senhor, eu edificarei a tua alma, glória ao Senhor, trocarei as tuas vestes, quantas vezes precisar, colocarei anel celestial no teu dedo, coroa espiritual na tua cabeça, te calçarei os calçados da justiça, glória ao Senhor, te darei um escudo, te darei uma espada, você não perecerá dentro da minha caridade, dentro do meu amor, te diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Por quê, irmãos? Porque se você for por um outro caminho, se você for por o caminho da maldade, se você for por um caminho que tudo, glória ao Senhor, está sendo injusto, daqui a pouco você está falando que o Senhor não é justo contigo, daqui a pouco você está falando que a obra de salvação que eu estou fazendo dentro da tua alma não é certo contigo, glória ao Senhor, e o Senhor vem hoje para te lembrar que foi eu e você que criou este plano de salvação na tua vida, glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Bendito o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já te disse e te falo, se eu pudesse adiantar, se eu pudesse tirar, glória ao Senhor, se eu pudesse fazer diferente, eu tenho amor, eu tenho misericórdia, eu faria. Mas por questão de justiça precisa ser da forma que precisa ser, precisa passar do jeito que precisa passar, precisa caminhar do jeito que está caminhando, glória ao Senhor, aleluia. Mas não saia do caminho do Senhor, não saia do caminho da caridade. Se você colocar o pé para fora é perigoso para você, te diz o Senhor. Não creia em tudo aquilo que você escuta. A caridade não suspeita mal. Aleluia. A caridade não cria nada dentro da mente, glória ao Senhor. Glória a Deus, Pai amado. Ela enxerga o lado positivo, ela enxerga o lado bom, ela satisfaz os seus pensamentos e o seu coração, glória ao Senhor, com bondade, com pureza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A suprema excelência da caridade. O que vai ficar, irmãos, para aqueles que ficarão até os últimos dias? Glória ao Senhor, da caridade. Vai procurar uma profecia, onde é que vai ter? Glória a Deus. Vai procurar, glória ao Senhor, uma linguagem, onde é que vai ter? Escondido às vezes dentro de uma casa, escondido às vezes dentro de um quarto. Glória ao Senhor aos montes, onde é que vai ter? Glória a Deus. Aleluia. Mas os bons pensamentos, Glória a Deus. a fé no Senhor, aquele amor, aquela profundidade, glória ao Senhor, aquela raiz bem firme, glória ao Senhor, isso permanece. Mesmo passando o dia inteiro sentado numa cadeira, mesmo passando o dia inteiro, a noite inteira deitado sobre uma cama, glória ao Senhor, as raízes permanecem, os bons sentimentos permanecem, a palavra da vida permanece dentro de cada um, glória ao Senhor. É isso que tem que ficar enraizado, irmãos, independente da situação, porque vai chegar situações, glória ao Senhor, que você só terá isso. Glória a Deus. Não vai ter com quem conversar, não vai ter para quem ligar, não terá telefone, não terá ligação, não terá internet, não vai ter comunicação, não vai ter WhatsApp. E se tiver enfermo, vai estar em cima de uma cama. O que vai ter somente? A fé no Senhor e o bom sentimento. Porque se não entrar a caridade dentro de cada um, irmãos, num momento como esse, nós erramos. Glória a Deus. Num momento como esse, nós blasfemamos. Glória ao Senhor. Glória a Deus, Pai amado. E o Senhor te fala assim hoje, glória ao Senhor. Senhor, como que eu faço para ter isso? Glória ao Senhor. O Senhor fala, eu estou trabalhando em cada um de vós e colocando uma medida. Glória ao Senhor.
Glória a da Deus. caridade, da Glória a fé. Deus. Tem gente que precisa da fé ainda, irmãos. Por isso que a obra é individual, te diz o Senhor. Porque tem uns que estão recebendo a fé ainda. Tem uns que estão recebendo o dom da profecia. Tem outros que estão recebendo ainda a linguagem. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Então, cada um, o Senhor vai trabalhando num tempo diferente, de um formato diferente. Às vezes o irmão já tem a caridade, mas não tem a fé ainda viva dentro do coração. Às vezes o irmão já tem a caridade, mas não tem a promessa. Glória a Deus. Mas não tem ordem para o Senhor, porque para o Senhor ele executa do jeito e da forma e no tempo que for destinado para você. Glória a Deus. Mas esteja com o coração voltado a aprender do Senhor, irmãos. Esteja com o coração voltado a aprender, glória ao Senhor, e colocar em prática em todas as situações. Ou vocês acham que vocês passam as coisas somente por passar? Atravessam um rio, atravessam uma batalha, atravessam uma guerra por passar. Não. É para aprender e vencer. Aprender e vencer. Glória ao Senhor. E às vezes você aprende, glória a Deus, às vezes você aprende e nem todas as vezes você vence. Você fica combatido por mais um tempo. Mas por que você aprende, irmãos, e vence todas as vezes para o Senhor? Porque todas as vezes você agiu com caridade. Porque todas as vezes você age com amor. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, Pai amado. Vamos ficar nessa palavra, irmãos. Guardar os ensinamentos do Senhor dentro do nosso coração. Talvez hoje você veio aqui buscando uma palavra de justiça, buscando uma palavra, glória ao Senhor, que o Senhor colocaria os teus inimigos debaixo dos teus pés. Te diz o Senhor, glória ao Senhor. Há um tempo que será dessa forma, há uma batalha que será dessa forma, mas essa batalha que você está enfrentando não é para isso. Você não sairá com o queixo erguido, você baixará o queixo. Eu estou trabalhando no teu ego, te diz o Senhor. Eu estou trabalhando dentro de você para colocar essa palavra da caridade em prática, dia e noite na tua vida. Glória ao Senhor. Então você vai passar a guerra, vai passar a glória ao Senhor, o que tiver que passar, mas eu estou trabalhando nisso aqui. Senhor, eu não vou ver o inimigo debaixo da planta dos meus pés, vai ver o inimigo espiritual. Glória ao Senhor. Porque isso aqui é um tapa no adversário, irmãos. Isso aqui é uma vergonha para ele, porque ele não se dobra dessa maneira. Ele não consegue, irmãos, nem pronunciar essa palavra, porque ele não tem nem com os seus, quanto mais com alguém que não conhece, com alguém próximo. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor quer isso de nós com todos, irmãos. Seja com os irmãos, glória a Deus, seja com as outras pessoas. É difícil, mas te diz o Senhor, é isso que eu estou trabalhando na minha obra. Glória a Deus. Situações virão e vocês lembrarão desta palavra. Glória a Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.